aqui mais um podcast Sabedoria Arcana. Eu, Luiz Vieira, estou aqui junto com meus dois companheiros, Adílio Marques e Lincoln Mansur, para a gravação de mais um podcast, hoje falando de uma figura muito importante dentro do contexto ocultista brasileiro, que eu tenho certeza que alguns de vocês, se não ouviram o nome ainda, certamente já se depararam com alguma das criações dessa figura tão importante. Esse personagem se chama Marcelo Ramos Mota. E eu gostaria de dar boas-vindas aos meus dois companheiros, Adílio e Lincoln. Sejam bem-vindos, meus caros. Fala, meus amigos, tudo bom? Como é que está aí, Luiz? Hoje nós vamos realmente falar de um personagem, na minha opinião, sui generis, né? Que tem muita contribuição aí a ser discutida, que deu para o ocultismo, para o misticismo em geral, e que talvez muita gente nem saiba. Infelizmente, a gente fala muitas vezes dos nossos iniciadores e dos personagens fora do Brasil e pouco dos brasileiros. Isso aí é um que Marcelo Ramos Mota vale a pena. Fala, meus irmãos, mais uma vez é um prazer estar com vocês aí, né, participando desse podcast e principalmente falando de uma pessoa aí, uma personalidade tão importante para o mundo de Telemann, como foi e do ocultismo em geral, né, como foi o Mota, e que trouxe toda essa bagagem telêmica aí para o Brasil. E eu acho que para a gente começar a nossa discussão de hoje, é interessante que a gente fale um pouco sobre o início, né, da vida dele, aquilo que a gente tem de base da sua história, que certamente vai influenciar de alguma forma toda a produção que o Mota trouxe para a gente. Então, muito do que a gente tem do próprio Mota foi escrito por ele no livro chamado Chamando os Filhos do Sol, né? Onde ele coloca um pouco da sua infância, da sua criação, um pouco do seu histórico pessoal e familiar. E a gente sabe que o Mota, ele estudou no Colégio Militar, no Rio de Janeiro, e o seu pai foi um espírita kardecista, daquelas pessoas bem rígidas, né? Isso, além da criação no Colégio Militar, né, dos seus estudos, isso influenciou muito a personalidade do Mota no que diz respeito à questão da disciplina, né? A gente consegue ver permeando toda a sua vida a questão da disciplina, né? E eu acredito que vocês também tenham mais alguma informação sobre a criação do Mota, a infância dele, mesmo a vida pessoal. Eu queria que vocês também compartilhassem um pouco sobre essas informações. É assim, o que eu conheço do Mota, eu tenho tentado aprender mais sobre ele e outros personagens aqui no Brasil, como a gente citou rapidamente alguns quando fizemos o programa do Martinismo, por exemplo. Mas o Mota, ele tem umas características assim, importantes que a gente, como você já pontuou, Luiz, vão marcar a personalidade dele e o trabalho, né? Não só o trabalho artístico, como o trabalho no mundo ocultista. Essa questão da rigidez, que você já colocou, é uma característica. E uma outra também que eu acho que faz parte da vida da gente, e acho que já aconteceu com a maioria dos nossos colegas, e talvez até de nós mesmos, estamos aqui hoje nesse podcast, é que ele começa a se interessar por magia, ocultismo, ele começa a ler Blavatsky, Paracelso, Eliphas Levi, Papos, com 10, 11 anos de idade. Muito, muito cedo, apesar da mãe ser católica, e pelo que a gente sabe, criá-lo com muita rigidez, essas leituras que ele teve acesso, porque ao que parece a família tinha uma estrutura financeira razoável, despertaram nele o interesse pelo culto. Porém, dentro de um princípio que marca o seu trabalho, que é um princípio de rigidez, de fazer as coisas com precisão, que não deixa de ser o espírito da Idade Média também, do Renascimento e desses ocultistas que eu acabei de mencionar que ele lia.
E parece que ele teve contato com duas ramificações Rosacruzes que vão marcar o início do caminho dele. A Amorque, a Ordem Rosacruz Amorque, que ele não continua, e os trabalhos de Krummheder, que a gente sabe que vão despontar na Fraternitas Rosacruciana Antiqua, que existe até hoje. Bom, as duas existem até hoje, né? A Amorque e a Fra. Mas ele faz parte da Fra e com menos de 20 anos é iniciado nessa tradição Rosacruz e, de uma certa maneira, é o que vai abrir as portas para quando ele viajar para fora do Brasil ter contato com alguns iniciados, como o Parsifal Krummheder. Passa a bola aí pro nosso irmão Ico. Pois é, inclusive, né, o interesse dele pela Rosacruz se dá pela leitura do livro do Zanoni, né, do Edward Bulwer Lytton. E ele ficou com aquela coisa dos adeptos, dos misteriosos adeptos, e aí ele entra por indicação da mãe, né, a Amorque, apesar da mãe ser católica, tudo ela indicou ele para a Amorque. Ele, não satisfeito, ele encontra outro trabalho, né, livro iniciático do Krummheder, que é o Rose Croix, e entra na Fra e continua seus estudos. Ele tinha interesse por astrologia, tarô, e isso, inclusive, no tempo dele na Academia Militar do Rio de Janeiro, né, fazendo no Colégio Militar, ele era meio que sofria um certo tipo de bullying, como a gente pode identificar hoje, né, por conta disso, desses interesses do ocultismo nele e tudo mais, e o que acabou gerando a atenção dele dentro do colégio militar, né? Eu acho interessante essas citações de vocês com relação a esse envolvimento inicial do Mota com a tradição Rosacruz, né? A busca dele da tradição Rosacruz por conta dessa leitura do livro Zanoni, porque é justamente isso que depois vai culminar naquilo que se torna a trajetória da vida do Mota, que é o envolvimento com Telemann, né? Porque após o seu envolvimento com a Fra e a ascensão dele dentro da ordem, ele meio que recebe uma missão do comendador naquele determinado período do tempo, né, de ter contato com o Parsifal Krummheder, né, e travar essa amizade com ele para poder trazer novamente o reconhecimento do filho, né, do herdeiro do Arnold Krummheder, para a Fra que estava funcionando aqui no Brasil e tal. E isso é bem interessante porque é justamente esse Parsifal Krummheder que coloca ele em contato com o Germer, o Karl Germer, que posteriormente venha a se tornar o instrutor do Mota na Astrum Argento. Inclusive, o Germer faz um questionamento para o Mota, o que ele preferia, né, fazer parte naquele momento, se era o TO ou se era a AA, já que o Germer ele tinha essa possibilidade, né, de oferecer os dois caminhos pela nomeação feita pelo próprio Crowley, e o Mota decide ingressar na A e se torna um probacionista do Germer. E, inclusive, quando ele toma essa opção, ele acaba perdendo contato com o Parsifal Krummheder. Meio que assim, o Parsifal serviu basicamente para introduzir o Mota ao caminho telêmico, né, para apresentar o Mota ao Germer. E a partir daí o Mota segue o seu caminho, e eu considero ele como, na verdade todos nós consideramos ele como o precursor de Telemann no Brasil, que é quando ele retorna dessa viagem, né, que ele faz ao exterior, trazendo esse conhecimento de Telemann para o Brasil, porque obviamente ele já tinha ouvido falar alguma coisa sobre através da Fra, mas ele só toma realmente contato direto com o caminho telêmico quando ele faz essa viagem e conhece o Karl Germer. E aí eu deixo para vocês comentarem um pouco de como se dá esse início de caminhada, né, de todo o processo de trazer Telemann para o Brasil.
Inclusive, né, ele vê na iniciação da Fra, essa influência de Telemann. E ele só vai descobrir isso nessa viagem quando ele entra em contato com o livro do John Simmons, The Great Beast, que é uma biografia do Crowley. Aí ele identifica os elementos telêmicos dentro da Fra, e aquilo que desperta para ele a curiosidade, que faz ele se aproximar do Brunner, né, do Parzival, para poder procurar essa linhagem que ele acaba indicando o Karl Germer aí, né? Ele... Assim, é importante ressaltar, eu acho que ele fica impactado com o filho do Krummheller, né? Ele considera o Parzival como realmente um grande iniciado e que, obviamente, vai culminar, né, não apenas no fato de ele ter apresentado, né, o Germer para ele e ter sido o introdutor daquela tradição que ele acaba adotando como a principal tradição, o verdadeiro caminho a ser seguido como iniciado, mas também porque ele não abre mão de imediato das tradições Rosacruzes, apesar que ele vai identificar na Aston Argento, e mais na frente a gente pode falar disso, que não deixa de ser uma tradição rosacruciana também. Mas ele aposta muito tempo ainda na Fra. E quando ele é iniciado em 48, e depois ele toma contato com esse livro aí da Simon, ele percebe que não só tem elementos, mas tem um tal de Mestre Therion, que faz parte da tradição da Rosacruz Antiqua, e que, segundo ele, e aí é interessante, a gente pode recomendar aqui uma carta do Mota para quem quiser se aprofundar nessa parte, nessa transição, se chama Quem Interessar Possa. Nessa carta ele percebe que a Fra está se afastando dos seus princípios iniciáticos e rosacrucianos quando se aproxima do Clymer e de outros iniciados que não a tradição dos mestres que aparecem até hoje, estão no panteão da Fra, dentre eles o Therion e o próprio Krummheller. E depois a gente vai ver que ele rompe, quem for ler essa carta vai ver que ele rompe com a Fra mais na frente. Marcelo Mota. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o rosacrucianismo é o grande caminho que ele não deixa de considerar como pano de fundo, mesmo em Telemann, e dá essa impressão, posso estar errado, mas a partir daí, realmente, como vocês falaram, ele acaba optando, porque o Germer dá a ele a opção de escolher entre a OTO e o caminho da Aston Argento, e ele escolhe a Aston Argento, e a partir daí ele cai de cabeça, né? Desde 53, mais ou menos, quando ele tem contato com o Germer, em diante, a gente está falando de uma pessoa que nasceu em 1931, ou seja, com 22 anos de idade. É um cara, como a gente colocou no início, prematuro, né? Em todos os sentidos. Então, a partir de 53, 54, ele começa a fazer traduções de livros do Crowley, a se interessar por tudo que existe lá fora, porque ele era proficiente em inglês, muito bom na língua inglesa, e já morando lá fora, não só ele faz esses contatos, como ele começa a traduzir duas obras que mencionam Crowley e pensa em oferecer isso à editora Pensamento e acaba desistindo. Na verdade, ele deixa, na carta que eu mencionei antes, essa história está melhor contada do que a gente encontra por aí, em algumas biografias e internet. Ele pede ao comendador da Fra que faça o meio-campo, né, com a editora Pensamento, para traduzir as primeiras obras, e seriam as primeiras no Brasil, de um mestre que faz parte do panteão da Fra, que era o mestre Therion. E o comendador simplesmente senta sobre os livros durante anos e nada faz, e essas obras não são publicadas na década de 50 ainda, na segunda metade da década de 50 aqui no Brasil. Esse trabalho do Mota, como vocês falaram já no início do trabalho da questão da divulgação, inclusive se torna uma tarefa sagrada passada a ele pelo próprio Germer, como instrutor da E quando ele retorna ao Brasil, ele já retorna ao Brasil com duas traduções, né? Na verdade, uma tradução em um livro escrito, que é a tradução do Liber Aleph,
que nesse aspecto a gente pode falar que o Mota, ele era uma pessoa, como a gente sabe que ele é uma pessoa extremamente disciplinada, e ele era professor de inglês, né? Ele veio a se tornar professor de inglês, que morou lá fora durante muitos anos. Ele tinha um cuidado, um esmero, um nível de tradução que ele produzia, assim, inigualável. A gente pega, por exemplo, as traduções dele, é um dos poucos caras que eu já vi até hoje, que consegue pegar o inglês do Crowley, aquele inglês arcaico, traduzir e manter a sonoridade dos versos, né? As rimas dos versos. É fantástico, é incrível. E, inclusive, ele até comenta que foi o instrutor dele, o próprio Germer, que deu um aviso a ele sobre uma questão que a gente vê que muitos tradutores não têm o mesmo cuidado, que é a questão do faz o que tu queres, é de ser tudo da lei, né? Tem gente que traduz faz o que tu queres, é de ser o todo da lei, faz o que tu queres, é de ser N maneiras, né? E aí a gente vê que a maneira que o Mota escreve é muito singular, né? O faze o que tu queres é de ser tudo da lei. Gramaticalmente, né, a tradução correta seria o todo. Mas quando a gente pega e vê que faz o que tu queres é de ser tudo da lei, tem 11 palavras, e 11 palavras é o número de letras da palavra do Eon, que é Abrahadabra, que é o número de Nuik, a gente percebe o esmero que ele tinha em todo esse processo de tradução, né? E retornando aqui para a questão do trabalho inicial dele aqui no Brasil, no que diz respeito à divulgação de Telemann, ele lança o seu primeiro livro, que é o Chamando os Filhos do Sol, que depois de algum tempo ele decide recolher, né? E uma das pessoas que compra esse livro é o Euclides Lacerda de Almeida, que posteriormente vem a se tornar um dos seus provacionistas aqui no Brasil, na astrologia. Falaremos sobre ele um pouco mais à frente. Mas é interessante enxergar que mesmo depois dele já ter incitado contato com Telemann, já estar sob a tutela de Germer, ele traduz o Liber Aleph e escreve o Chamando os Filhos do Sol, a gente vê que nesse livro, ainda assim, ele vem falar da Rosa Cruz, né? Ele vem falar da tradição Rosa Cruz, e a ideia desse livro é justamente chamar aquelas pessoas que têm o interesse de trabalhar com essa tradição, né? A tradição Rosa Cruz real, porque quando ele olha para trás no histórico dele, ele enxerga que as ordens pelas quais ele passou não tem aquilo que ele considera como a verdadeira tradição Rosa Cruz. Aquilo que ele enxergou quando ele lê o livro do Buller Lytton, que é o Zanoni, né, que ele não enxerga aquilo dali na Morte, ele não enxerga aquilo na Fra, ele não enxerga aquilo dali em nenhuma outra tradição, além daquilo que ele está estudando naquele momento, que é o trabalho do mestre Therion, que vem a ser Telemann. E é interessante porque, inclusive, uma das personalidades também existentes, né, infelizmente já falecida, uma delas pelo menos, que era um dos irmãos da livraria do Francisco Lacy, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que foi um dos locais que que vendia esse livro Chamando os Filhos do Sol, era uma das pessoas que conhecia bastante, o Marcelo Mota, e acabava, inclusive, servindo às vezes de ponte de algumas pessoas para o Mota, né? Ele meio que apresentava algumas pessoas ao Mota, essas pessoas vinham perguntar para ele alguma informação, né? E se eu não me engano, foi um local onde o Euclides compra esse livro Chamando os Filhos do Sol. Posteriormente foi recolhido, há pouco tempo atrás, inclusive, foi relançado, mas é um livro extremamente importante para a gente entender um pouco do histórico do Mota e entender como foi o primeiro passo do Mota na divulgação de Telemann no Brasil. Isso é verdade. Você mencionou um negócio interessante aí que talvez poucas pessoas tenham conhecido, que é essa livraria, né, e eram dois irmãos da Argentina. Eu cheguei a conhecer a livraria, não sei se você chegou aí lá, mas realmente ela tinha algo de sui generis, porque eles vendiam de tudo. Eu vou te interromper só um minutinho, porque sim, eu já fui lá,
E tinha uma pequena coisa que era interessante. Você chegava para eles e perguntava de um determinado livro, eles falavam que não tinham. Se eles não te conhecessem, e aquele livro fosse um livro importante, eles diziam que não tinha, até eles ganharem confiança em você e te mostrarem um acervo que eles tinham na salinha dos fundos. Exatamente. Pois é, eu ia mencionar isso. É engraçado, porque, por exemplo, nos anos 80, né, a gente está falando, o que você mencionou aí do Euclides, que é um personagem importante que a gente tem que voltar depois, e da questão do rosacrucianismo, isso acontece em 1962. Né? Mas ainda nos anos 80, o único lugar que vendia livros, por exemplo, da Rosa Cruz Amorque fora de Curitiba, era lá. Pelo menos, segundo todo mundo, para quem eu perguntava, no meados dos anos 80. Então, essa livraria virou uma espécie de point no Rio de Janeiro. Eu ficava em cima do Mercado das Flores, ali perto da Gonçalves Dias, para quem é do Rio de Janeiro vai se localizar, onde não só eles tinham contatos com praticamente todas as tradições iniciáticas dos anos 50, 60, 70 e etc., que existiam, mais místicas ou mais ocultistas, não importa, como acabou sendo um ponto de encontro, né? E para todas as tradições, inclusive para os trabalhos de Marcelo Mota, né? E esse negócio essa questão do livro que você mencionou chamando Filhos do Sol, só queria pontuar aqui que eu acho que se o Mota é o precursor, talvez no ano de 1962, quando ele publica no início, acho que em abril, uma coisa assim, ele publica esse livro, talvez a gente possa dizer que é o ano e a época onde começa realmente, para quem vai trabalhar com a história de Telemann no Brasil, talvez seja a época que a gente possa dizer assim, aqui começa esse movimento. E a partir daí várias pessoas têm contato com ele, realmente. E interessante notar que até o próprio Mota falava que esse livro dele vendeu só 5 volumes, né? 5 livros que foram vendidos. Um foi o do Euclides, o outro apareceu um tempo atrás sendo vendido aí, ele é extremamente, dessa primeira edição, é extremamente raro, porque logo depois ele percebeu um erro que ele tinha cometido e retirou de circulação, né? Enquanto o outro não, o outro permaneceu. E é uma época também de dificuldade, né? Só para pontuar aí, a ditadura começa no Brasil em 64, mas ele em 62, quando tem isso aí, ele já está separado. Ele teve 2 filhos, né? E eu pelo menos não sei do paradeiro, não sei se um de vocês sabe o que aconteceu com essa parte da família, que ficou nos Estados Unidos. Mas ele já foi já foi investigado pela polícia americana em 1960 e continuou. Isso vai servir para o nosso papo mais à frente aí no desenvolvimento do trabalho do Mota, até chegar na parte artística, por exemplo. Ele continuou perseguido, inclusive pela ditadura brasileira, inclusive por causa do Chamando dos Filhos do Sol. Quer dizer, Chamando dos Filhos do Sol chamou literalmente alguns discípulos para ele, mas também chamou a atenção sobre ele. É uma obra que chama a atenção sobre o Mota e que o governo brasileiro acaba botando os olhos nele também, inclusive influenciado pelo serviço secreto americano. Isso é importante pontuar também, porque se a gente pega um outro texto escrito pelo Mota, uma carta, que inclusive ele compartilha com o Germer, porque o Germer sofria esse mesmo problema lá nos Estados Unidos, que o Germer e a esposa vêm para os Estados Unidos meio que fugindo, né, da questão que havia lá com os judeus na Segunda Guerra na Alemanha. E nesse serviços de inteligência não são inteligentes, o Mota ele descreve as peripécias que ele sofre, né, as quais ele passa, por ser monitorado pela CIA, por ser perseguido pelo serviço secreto americano, né? Muitas pessoas acham que o Mota era paranoico, mas até hoje a gente tem indícios de que isso não era verdade. Viu que até hoje a gente tem? Porque a gente vê que alguns dos discípulos, né, alguns dos estudantes do Mota, que ainda permanecem na ativa, passam pela mesma situação. E como a gente bem sabe, inclusive
citando um livro de referência escrito por um jornalista, não tem nada a ver com autismo, magia, nada disso, mas que é chamado O Ministério do Silêncio, contra o surgimento do SNI no Brasil, naquela época, no final da década de 50, que depois vai culminar no que a gente conhece como SNI na década de 60, dentro da ditadura, que o Ministério do Silêncio é meio que uma biografia do Bombery, do general Bombery, que foi o criador do SNI, o idealizador, que tem toda uma influência, inclusive em treinamento, dois agentes da CIA, da agência americana. Então a gente vê que esse know-how americano vem para o Brasil, inclusive com os nomes que os americanos já perseguiam, e um desses nomes era Mota, né? Então o cara já era perseguido que depois vai... o cara já era assim, perseguido nos Estados Unidos, chega no Brasil, lança Chamando os Filhos do Sol. Os caras consideram um livro comunista porque é um livro que fala da liberdade, né? Telemann, luz, vida, amor e liberdade, né? Então um cara desse, ele acaba continuando, ele acaba ganhando a pecha de comunista, enquanto que o Mota, ele é completamente anticomunista, né? É interessante, um cara anticomunista que era chamado de comunista, foi perseguido nos Estados Unidos, continuou sendo perseguido aqui no Brasil. Inclusive, ele passou a sua vida pulando de trabalho em trabalho por conta disso, porque os agentes da ditadura meio que, como se fala, criavam situações mesmo para ele sair. Boicotavam, né, para ele sair do trabalho. Sim. Inclusive criando situações onde plantavam drogas para dizer que ele era drogado, criavam histórias para dizer que ele era homossexual, diziam que ele tinha caso com alunas menores de idade, né? Essas várias histórias. Se a gente pensar que hoje em dia isso já é uma coisa complicada, né? Você dizer que uma pessoa é viciada em drogas, é homossexual, pedófila, isso já é um problema seríssimo. Imagina na década de 60, né? Qual empresa ou qual escola iria querer manter um personagem desse no seu quadro de funcionários, com toda essa pecha, né? Comunista, homossexual, viciado em drogas e pedófilo, né? Olha a problemática que a gente vê um cara desse passando na década de 60. Não, eu ia falar aí, você já completou aí, porque essa questão da perseguição não só acaba com as economias dele, né? Porque ele não consegue ficar fixo em trabalho nenhum, como professor de inglês, inclusive, você já mencionou aí, como acaba, de uma certa maneira, sendo que o Raul Seixas e o Paulo Coelho vão passar depois, no início dos anos 70, precisamente 74, também por seguir o trabalho do Mota. Tem um texto do Mota chamado Dos Propósitos Políticos da Ordem, na autoria dele, em que deixa claro que ele não é comunista. Ele não está nem aí para esse tipo de coisa. Tudo que vá restringir a liberdade, que vai de encontro à filosofia que ele adota, que é Telemann, inclusive o comunismo como era visto na Guerra Fria e como acaba distorcido, principalmente pelos ditadores ao longo da história, isso também não era do interesse dele, ele nunca foi comunista. Assim como Raul Seixas e Paulo Coelho também não eram. Ele inclusive mete o pau no comunismo em vários textos deles aí, tudo. Ele era um cara que não tinha papas na língua, né? Ele, se tivesse que falar, ele falava mesmo, e descia o bambu em tudo. Inclusive, essa questão até do inglês dele tem um fato interessante, que por ele ser descendente de alemão e ter aprendido inglês com uma professora alemã, a esposa do Guilherme vai ter um pouco de ojeriza dele, da figura dele, por causa do sotaque alemão que ele carregava no inglês. Aí ela meio que fica antipatizada com ele por causa disso também. A Sasha Guilherme realmente nunca gostou dele, né? Mas assim, aproveitando esse gancho, né, da questão econômica do Mota, os livros que ele lança, o Chamando os Filhos do Sol, o Equinócio dos Deuses, a tradução do Liberalha, ele lançou sempre com o dinheiro do próprio bolso. Então o cara gastava tudo que ele tinha na divulgação de Telemann, sofria essa perseguição, né, tinha dificuldade de manter o emprego, então ele acabava tentando dar aulas particulares de inglês e tal, até que nesse trabalho de divulgação de Telemann, né, ele acaba conseguindo se envolver no meio artístico
e se utiliza também desses conhecimentos que ele tinha para ainda assim continuar com a divulgação de Telemann. Então a gente vê algumas produções cinematográficas do Mota, algumas sem nenhum cunho místico-ocultista, mas algumas claramente com cunho ocultista e cunho extremo. Mas na música, principalmente, a gente consegue ver esse dedo do Mota repleto de referências a Telemann, com as produções que ele tem junto com o Raul Seixas. Paulo Coelho e Raul Seixas, né, obviamente, mas algumas principalmente com Raul Seixas, até porque ambos, posteriormente, se tornam probacionistas da AA, né, sob a tutela dele e, se eu não me engano, do próprio Euclides também, porque na verdade o Mota era o instrutor do Euclides. E aí a gente vê na música socialista alternativa, né, A Maçã e várias outras músicas, do Nietzsche, né, várias outras músicas produzidas pelo Raul em conjunto com o Mota, ou quando não em conjunto, pelo menos com toda a influência de Telemann, né, Noveon. Então assim, a gente vê claramente a influência do Mota nessa produção da música do Raul Seixas, principalmente. E não é nada, até hoje em dia a gente ouve em qualquer show de rock o famoso Toca Raul, né? Porque o Raul Seixas, através da mensagem que ele tinha, aquela mensagem iconoclasta de ir contra o status quo, de pegar e falar da liberdade, né? É muito interessante. A gente pega, por exemplo, a letra do Eu Sou Egoísta, aquilo dali assim, é um telemita falando, né? Claramente, é um telemita falando. A gente pega a música Nuit, por exemplo, é um hino de adoração à deusa Nuit, né? A gente pega Ave Maria da Rua, a gente vê claramente também a referência à adoração do feminino, que é a representação máxima dentro de Telemann. Mas sociedade alternativa é o máximo, né? A sociedade alternativa é o máximo, justamente porque existe a leitura do Liberóis no meio do show, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, Então isso é fantástico. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais também dessa produção artística, né, cinematográfica e musical do Mota em conjunto com outros artistas. Senão eu vou ficar aqui por tempão falando sozinho. Tem várias músicas, o Luiz já citou, acho que a maior parte dessa influência, né? Assim, existem várias músicas do Raul em parceria com o Paulo Coelho e algumas também com o Marcelo Mota, e essas já foram citadas aí, como A Maçã e etc., que mostram uma faceta do lado artístico brasileiro, numa contracultura dos anos 70, que tem em Raul Seixas o maior expoente, ao meu ver. Porque, assim, até hoje, talvez o Luiz possa dizer até isso melhor, mesmo lá fora, eu posso dizer para alguns países como Portugal, por exemplo, Raul Seixas é o símbolo máximo da cultura, talvez mundial, em termos de propaganda do ocultismo e especificamente de Telemann. E aí, no caso, tem uma grande participação do Marcelo Mota, né? As obras de cinema do Mota não fizeram grande sucesso, como Judoca, por exemplo. Algumas eram consideradas mais ligadas à porno chanchada e algumas, ou pelo menos a maioria, elas sequer se pagaram. E parte do problema em relação à parte cinematográfica é atribuída também à perseguição, às dificuldades que ele tinha, né, de direção de obras cinematográficas, à perseguição da ditadura, nos anos 70 mesmo. E ainda nos anos 80, antes da morte dele em 87, quando ele vem a falecer. Mas eu acho que o ápice do Mota em termos artísticos, como o Luiz largou a bola aí pra gente, na minha opinião, está nas parcerias com o Raul Seixas e o próprio Paulo Coelho. Sim, sem dúvida, né? O Raul Seixas, ele acaba sendo o ápice dessa divulgação de Telemann no Brasil, porque é um cara que era celebrado no Brasil, era famoso, tinha acesso a toda essa parte de divulgação.
E ele utiliza muito bem isso para poder divulgar a ideia de Telemann. Inclusive, há até meio que um mito, né, não confirmado, que a região ali de Macaé, em Sana, o nome Sana foi dado por ele, que seria a Sociedade Alternativa Novo Aeon, naquela região ali. Mas assim, meio que mito isso, né? Não tem a confirmação exata, mas que ele conseguiu divulgar de forma assim, magistral toda essa filosofia de Telemann no Brasil. E de forma velada ou de forma descarada mesmo, como por exemplo a música chamada Novo Aeon, Noite, tudo isso assim, muito nas caras mesmo. E o Mota foi sem dúvida com ele aí o grande divulgador. O Paulo Coelho, ele também fez parte, né, da A, junto com o Raul, junto com o Mota e junto com o Euclides, só que ele acaba depois se afastando do movimento por outras questões aí, né? É interessante que mesmo depois da morte do Mota e tal, essa história toda, a gente ainda vê referências a Telemann em um dos livros do Paulo Coelho, né, onde ele conta aquela história dele lá do livro As Valquírias, se eu não me engano. As Valquírias. Do envolvimento dele com Telemann, né, que ele fala que encontrou que a besta realmente já encarnou, que ele fez parte do círculo e tal, blá, blá, blá. Se cagou todo, ponto final e acabou. Eu ia falar, passou um cagaço. O Paulo Coelho, teoricamente, algumas pessoas do mundo telêmico dizem que isso não aconteceu assim, internamente, né? Mas ao que parece ele desiste, pelo menos de forma externa, né, do mundo telêmico. O Raul Seixas não, né? Ele vai até o fim, ele mergulha realmente de cabeça, né, na tradição ocultista, Telemann, magia, yoga. Ele realmente começa a ler direto sobre isso, e isso muda a vida do Raul Seixas de tal maneira que isso se reflete na obra artística do Seixas. Isso é bem interessante, né? A gente conseguiu traçar um retrato bem interessante aí do envolvimento do Mota no que diz respeito à divulgação de Telemann através do meio artístico. Agora, existe todo um processo posterior, né, que é depois da morte do Germer, né, ou, na verdade, no processo todo, né, que quando o Germer falece, já que o Germer era justamente quem tinha o direito de manter a UTO, né, nada fica muito claro ali do que acontece realmente. Porque quando o Germer falece, parece que ele envia uma carta, né, só que Mota não recebe a carta. E várias vezes isso acontecia, porque já que ele era monitorado, muitas vezes as correspondências dele também eram monitoradas e nada chegava para ele. Então, quando ele percebe que ele não recebe essa carta, o mestre dele falece, não tem nenhum indicativo de que ele realmente teria sido escolhido para ser o mantenedor da linhagem do Germer, né, tanto pela quanto pela UTO, existe toda uma movimentação do próprio Mota que ele vai tentar buscar depois com a Sasha, né, para entender o que realmente aconteceu, e a Sasha diz para ele que o Germer, em seu leito de morte, diz que ele era o seguidor, né, que ele teria sido o escolhido para dar continuidade, mas que não tem nenhum documento que comprove isso, né, e aí ele fala, já que eu sou o seguidor, então eu vou seguir com o trabalho adiante. E começa a movimentação, né? Sou cabeça externa da ordem, da UTO, sou o líder e agora eu vou tocar o negócio para frente. E aí começa toda a briga que vai chegar até o lado judicial, né, que aí envolve o McMurtry, né, que era o Hymenaeus Alpha, né,
para dizer que um era o líder da OTO, o outro não era, enquanto que na A, incontestavelmente, o Mota nunca teve nenhum problema no que diz respeito à sua linhagem da A. Sempre foi reconhecido. Né? Inclusive, ele era superior ao próprio Menelaus Alpha. O Mota, inclusive, toma uma chamada em guerra, porque depois de, se não me engano, 10 ou 11 anos como probacionista, ele decide assinar o juramento do abismo, né? E depois ele avisa ao Germer, e o Germer dá uma chamada nele. Menos? Menos? Acho que até? menos. É. 10, acho que ele, Foram 7 ele anos. conhece em 60. É, isso aí. Por Foram aí. 7 anos. Ele assina depois de 7 anos como probacionista. Aí ele toma a chamada, no caso aí continua o trabalho, aí depois ele depois de um tempo ele reconhece esse problema, assina novamente, aí de forma reconhecida, que aí sim que seria 11 anos. E ele já, aí, com isso, nessa segunda assinatura, o Germer reconhece até o grau, se eu não me engano, 9 ou 11 da OTU para ele. Existe essa questão do reconhecimento do grau dele na OTU, porque mas assim, sempre fica muito claro que o Mota, ele nunca foi iniciado na UTO, né, de passar de todos os graus ali. Ele recebeu esse conhecimento pelo Germer, mas claramente ele nunca passou, ele nunca foi membro da UTO, né, isso não tem como negar. Mas a grande questão da briga dele no tribunal com o Menelaus Alpha era que ele tinha sido reconhecido como o cabeça externa da ordem. Ele tinha sido escolhido pelo Germer para isso. Enquanto que o Menelaus Alpha, ele se atém a uma carta do Crowley, chamando ele de meu pequeno califa, porque como Crowley denominou o próprio Menelaus Alpha, o William Breeze, como interventor da loja Agape, que estava dando merda lá em Pasadena, na Califórnia, mas que esse título deveria ser endossado pelo líder da UTO, que era o Germer, e isso não foi endossado. Então, isso vai chegar nos tribunais americanos. Mota gasta o pouco dinheiro que ele tem nessa briga judicial, porque ele também ainda entra com uma ação judicial contra o Weiser por conta da questão das obras do Crowley, que o cara tá lá editando elas, publicando as obras do Crowley sem dar nenhum tostão de direito autoral para Sasha Germer, que estava na penúria, né? E aí a gente tem uma outra questão, né? Retornando lá atrás, a gente vê um cara que é brasileiro, perseguido pelo Serviço Secreto Americano, que quando estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, plantaram drogas no alojamento dele para incriminá-lo, para poder fichar um crime da polícia, a primeira ficha que ele teve da polícia. Será que alguém em sã consciência vai imaginar que um juiz americano vai dar grande causa para um brasileiro desse? Nunca. Por mais que ele tivesse apresentado as melhores evidências da face da Terra, que infelizmente ele não tinha, mas também o William Breeze não tinha evidências, mas ainda assim quem ganhou a ação foi um americano. Mas uma coisa de extremo interesse que eu pessoalmente acho fantástico, né? Eu rio quando eu lembro disso, é que no dia que saiu a sentença judicial, o William Breeze morreu. Ele não ouviu a sentença judicial, ele morreu de manhã, a sentença saiu no meio da tarde. Então o cara, assim, ele ganhou o título de cabeça externa da ordem, mas já estava morto já. E aí a gente tem todo o histórico das brigas judiciais do Mota. Vocês podem dar continuidade, contar um pouquinho mais. E lembrando também que quando o Germer morre, o Mota estava no Brasil e o espólio que ele tinha de livros e textos originais do Crowley e do próprio Germer, ele não pôde pegar porque ele estava no Brasil e antes de chegar lá ele foi todo dilacerado pelos americanos mesmo. Ele acaba ele estava numa situação de econômica ruim aqui no Brasil, não tinha como ir lá buscar isso e acabaram espoliando toda essa questão dos livros, produção, etc e tal dele, que também contribuiu ainda mais para ele não ter toda essa documentação, toda essa
todo esse embasamento, né, para dizer que ele poderia ser realmente o detentor dos direitos e tudo mais, né? Se hoje em dia já não é tão barato assim você pegar um avião e ir para os Estados Unidos, né? Não é uma coisa que alguém morreu, você pode na semana seguinte comprar uma passagem aí, porque não é tão barato. Imagine 50 anos atrás, um cara que estava ferrado de grana, perseguido, sem trabalho, né? Conseguir arrumar o dinheiro para poder pegar o avião e ir para lá para poder pegar os documentos do seu mestre, que ele ainda tinha um outro agravante. A Sasha não gostava dele, né? A Sasha Germer, que era a esposa do Germer. E mesmo ela não gostando dele, ela diz para ele que ele foi denominado como o seguidor, né, do Fowler, e ainda entrega alguns documentos para ele, né, um sinal de respeito, porque afinal Germer era o mestre dele, né, e ele tenta ali naquele esforço dele, aquela coisa dele disciplinada, né, dar prosseguimento ao trabalho, e é justamente nesse momento que ele cria a Society OTO, a Society of the Temple Orientis, né, para dar prosseguimento ao trabalho do mestre no que diz respeito ao ramo da OTO, já que ele não ganha, né, a causa na corte americana, né, e inclusive ele deixa bem claro, né, vou fundar essa ordem até porque se você tem rituais que são publicados, os rituais perdem a força, ritual mágico perde poder. E os rituais da OTO, como existiam, já tinha sido publicada pelo Francis King, né? E quando ele cria a Society OTO, ele cria ela do zero, né? Obviamente com a mesma estrutura que havia na OTO original, ele cria utilizando a mesma estrutura, com toda a base telêmica, né? E utilizando o conhecimento que ele tinha de Telema depois de décadas aí estudando e fazendo o trabalho. E aí a gente tem esse início da Society OTO aqui no Brasil, e que posteriormente vai para os Estados Unidos e se espalha para alguns outros lugares no mundo, que inclusive permanece funcionando até hoje, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto na Holanda, quanto na Rússia, quanto na Espanha, quanto no Brasil, principalmente, né? E essas pessoas se esforçam para manter vivo o legado do Mota, que é uma pessoa de extrema importância, que mesmo fora do Brasil é extremamente respeitado. Obviamente, tem gente que vai dizer que não gosta dele, porque ele brigou para ter os direitos da OTO, o pessoal do Califado principalmente, no processo dessa questão da briga judicial. Né? No Brasil, ele também angariou muitos inimigos pela postura que ele tinha, né? Aquela postura disciplinada, correta, firme, muitas vezes rude, né? Era bem interessante ver algumas frases dele, né? Que a pessoa ou estava enganando ou enganado, né? A gente vê algumas cartas que ele escreve pela Lacerda, né? Se a pessoa fizer isso, muito bem, se não fizer, mande uma merda. Ele era bem direto, assim, uma pessoa muito... ele não era muito cordial nesses aspectos, então realmente acaba angariando alguns inimigos, né? E eu gostaria que vocês explicassem também um pouco mais sobre esse processo final da vida do Mota, né? Como foi a morte, como fica o spoiler dele, como é que se dá dentro da história de Telemann, tanto no Brasil quanto no mundo. Esse também é um momento muito crucial, porque dá origem a várias outras situações. Luiz, eu queria pontuar, assim, vocês já estão falando aí, né, praticamente final da vida dele, né, porque ele vai morrer em 87, o Mota, e em 85 ele perde os direitos da OTO lá na Califórnia, né? Então, está estruturando a Soto, esses trabalhos continuam seguindo aqui no Brasil de seus discípulos, mas eu queria pontuar um detalhe que vocês dois já falaram, que nesse final de vida surge como crítica ao Mota e acaba sendo, se vocês pegarem as biografias dos grandes iniciados
Tem até um livro do Eduardo Churré, né, chamado Os Grandes Iniciados. E se vocês forem ver, não só os que constam nessa biografia, mas em qualquer outra independente, um estado de loucura, o camarada é louco, ou ele é desequilibrado, ou ele é muito rígido. Esse pseudo-estado de loucura, que não é a loucura de senso comum, banal, que a gente vê aí nos mapas, no cotidiano, faz parte do processo iniciático de transformação para que você atinja um nível de adeptado, vamos dizer assim, para que você chegue lá. Então, a gente falou aqui de algumas passagens da década de 60 nota. Em alguns momentos, e mesmo no final da vida dele, ele mostra que ele já está num outro nível de influência interna ocultista, que para quem não sabe como ele trabalha, como era o caso do Raul Seixas, é chamado de maluco beleza ou de louco. Então, eu queria pontuar isso. E outra coisa que eu queria pontuar também, que a gente, fazendo o link com o que a gente já falou, existiu uma ideia, alguns anos antes dele morrer, pouco tempo antes, com Euclides, e o Raul Seixas participou disso, de se criar no interior do Rio de Janeiro, isso vinha dos anos 70, mas ainda existia nos anos 80, se criar uma espécie de cidade das estrelas. Uma sociedade alternativa, que acaba sendo o motivo da música, eu acho que em 74, por aí, e que ele não, de uma certa maneira, ele não perde, o Mota e o próprio Raul, a ideia de criar, seja nesse plano ou no outro, uma espécie de local onde se pudesse sair dessa mesmice que se vivia, que se vive até hoje. Então, assim, além dessas duas coisas aí que eu estava pontuando, que essa loucura não é a loucura que se fala, ele vai morrer, até onde eu sei, o Mota vai morrer assim sozinho. Não é muito diferente até da morte do Raul 2 anos depois. Eles têm a data de nascimento, os dois são cancerianos, né? Se não me engano, o Mota é de 27 de junho e o Raul de 28. E o Raul morre 2 anos depois, também no mesmo mês de agosto. Então, esse final de vida parece que ele está sozinho. Até onde eu sei, o Mota não teve mais contato com a ex-mulher, com os filhos. Se separa no início dos anos 60, né, desse casamento. E a Cláudia Canuto e outras pessoas vão ficar com esse espólio do Mota, que é algo que merece até, da parte de vocês, um detalhamento maior, porque até hoje se fala muito o que é direito, o que não é direito, dentro da produção literária e artística do Mota. Então, acho que valia a pena um de vocês aí falar um pouquinho sobre isso também. Quer comentar alguma coisa, Lincoln? Pode ser adiante. Não, assim, eu vou deixar você comentar para não quebrar a linha de pensamento aí. Perfeito. É interessante você ter citado essa coisa do direito autoral e tal, porque quando ele falece, né, quando ele morre, e a Cláudia Canuto, algumas outras pessoas, alguns outros discípulos mais próximos cuidam da questão do enterro dele e tal, existe um testamento, existe uma carta onde ele denomina uma espécie de triunvirato. São 3 pessoas: o Daniel Bernstein, William Barden e a Cláudia Canuto. E essas 3 pessoas, em conjunto, cuidariam do seu espólio e dariam prosseguimento com a liderança da Sociedade of the Open. Quando a Cláudia Canuto escreve uma carta dizendo que ela abre mão disso tudo, né, automaticamente o triunvirato se desfaz. Não deixa de existir o triunvirato, que é justamente um dos requerimentos da carta, né, do testamento do Mota. Então, fica meio que largado essa questão não digo do direito autoral, mas da curadoria do seu espólio,
e a liderança da Society UTO, né? Pelo fato de ficar em aberto, essas duas frentes meio que acabam meio que se tornando uma certa bagunça, né? As pessoas não sabem direito como lidar com isso. A questão da Society UTO, a última loja ativa, ainda em tempo de vida do Mota, foi a loja que existia em Ribeirão Preto, a loja Luiz, se não me engano, conduzida por Frater Libra, o Paulo Monini, que depois de um tempo decide largar tudo, né? E a loja Luiz encerra suas atividades, sendo assim, a Society UTO encerra suas atividades no Brasil, no primeiro momento, sem liderança, porque Cláudio Canuto desiste de tudo, um dos outros dois enlouquece, o outro morre, então um dos outros discípulos do Mota, né, inclusive uma pessoa que vive durante algum tempo no mesmo prédio que o Mota, né? O Mota morava num apartamento, ele morava no basement, naquele apartamento no porão, e se torna instruído do Mota na A e membro da Society UTO, que é o David Berson, que inclusive morou durante algum tempo com a Cláudia Canuto. Eles tiveram um romance, um caso, um relacionamento, seja lá o que for, mas eles tinham um relacionamento. O Berson decide tomar a dianteira e fala: já que ninguém vai conduzir isso daqui, eu vou conduzir e vou dar prosseguimento ao trabalho com a Society UTO. E o Berson dá prosseguimento ao trabalho com a Society UTO e com a linhagem do Mota, né? Inclusive até hoje em funcionamento, através da mão do David Berson, o Frater Sphinx. E o Berson, inclusive, da mesma forma que o Mota foi chamado de louco, né, na época dele, né, o Berson também já foi chamado de louco, já foi chamado de... eu esqueci o termo agora, né, quando a pessoa é muito focada naquilo dali e tal. Então, porque o Berson também ele acaba reproduzindo muitos dos comportamentos do Mota, e no contato, quando você conversa remotamente, ele tem algumas respostas muito parecidas com o Mota. Ele não é uma pessoa tão polida assim, que tem muita paciência. Então, mas assim, questão de direito, né? Porque já que o triunvirato morre, se ninguém toma a dianteira e decide seguir com o trabalho da Society UTO, da A, possivelmente as ordens iam morrer, né? Não digo a A, porque a A no Brasil, por exemplo, tinha o Euclides, e o Euclides dá prosseguimento ao trabalho da linhagem da A, né? Mas lá fora, né, quem a gente teve? Né? Teve o Ray Eels, depois funda a RUF, e dá prosseguimento à linhagem da A do Mota, o próprio David Berson, mas a Society UTO iria morrer, né? E o Berson dá essa continuidade ao trabalho dele. Com relação às obras, né, hoje em dia a gente já vê algumas das obras do Mota sendo relançadas. A gente tem, por exemplo, Chamando os Filhos do Sol, que foi relançado. O Equinócio dos Deuses acabou de ser relançado agora também no Brasil, inclusive pela Society UTO, que hoje em dia funciona no Brasil, né? Para quem tiver interesse, tem lá a página no Facebook, Society UTO no Brasil. Consegue encontrar inclusive os e-mails das pessoas responsáveis. O Equinócio dos Deuses vocês conseguem encontrar tanto na Amazon.com.br quanto no Clube de Autores. E lá também tem os contatos das pessoas responsáveis hoje em dia pela Society UTO no Brasil, que estão devidamente vinculadas e reconhecidas pela Society UTO nos Estados Unidos. Existe uma conexão direta aí de linhagem, tanto da A quanto da Society UTO, com o Frater Sphinx, né? Então existe uma linha sem nenhuma interrupção, vinda do Crowley, Germer, Mota, Frater Sphinx e o pessoal que está cuidando da Society UTO no Brasil hoje em dia. Então a gente consegue ver, felizmente, mesmo após a morte do Mota e toda a bagunça que ocorre nos anos seguintes, a gente consegue ver hoje em dia a obra do Mota tendo continuidade, né? Através dos seus livros, através das suas ordens, através das músicas que ele
que escreve junto com Paulo. E eu gostaria que vocês atualizassem um pouco mais também, já que eu falei um pouquinho, inclusive, da Sociedade de Teor, do trabalho do Mota. Acho que vocês podem acrescentar um pouco mais de informações. Vocês também têm bastante coisa para acrescentar. Acho que você já fez um apanhado geral assim do que há de principal, né? O trabalho do Mota sobrevive não só no viés artístico, como a gente falou, mas nos seus trabalhos iniciáticos. Um deles é a Society of Teor, que funciona no Brasil, particularmente hoje ainda no Rio de Janeiro, com algumas pessoas que mantêm essa linhagem artista em funcionamento com a mesma seriedade e com o mesmo rigor, vamos dizer assim, que o Mota passou o Frater Sphinx, e da mesma maneira o Frater Sphinx passou aqueles que ele iniciou no Brasil e nos outros países que você já mencionou. Em alguns países já existem mais pessoas trabalhando na Society of Teor. Eu acho que é importante, eu entendo pelo menos dessa maneira, né? E eu acho que é importante pontuar que a SOTO, né, a Society of Teor, não tem os mesmos trabalhos da OTO no Califado ou de outras, não dizendo que uma é melhor do que a outra, ou rival, ou amiga, nada nesse sentido, juízo de valor, mas a Society of Teor trabalha e tem em suas práticas um conteúdo conforme foi desenvolvido pelo Mota e suas iniciações, vamos dizer assim, que vocês estavam com ele. Irmão Lincoln, alguma coisa? Não, né? Vocês conseguiram condensar bem aí essa questão da linhagem, tudo, e principalmente o resgate, né, do funcionamento da SOTO no Brasil depois de um grande período aí inativo, né? Eu acredito que a SOTO seja uma forma de manter o trabalho do Mota no sentido ocultista funcionando, né? Sim, claro, sem dúvida. Eu acho que um ponto de extrema importância para a gente colocar também é que, assim, comparado com outros estudantes do próprio Germer, né, e outros expoentes de Telemann, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, o Mota foi um dos estudantes mais profícuos, né, deles, porque a gente vê que é o único cara que pega e faz um comentário em cima do comentário do Crowley do Livro da Lei, com extrema capacidade, né, de falar sobre aquilo. Ele comenta o Liber 65, né, o Cor de 5 Serpentes, junto com o comentário do Crowley também, comenta o Liber 4, o livro 4, né, e edita o Equinócio dos Deuses no Brasil. E assim, pegando do lado mágico, na minha opinião, a gente pega os trabalhos do Mota, compara com outros telemitas ao redor do mundo, ele é um dos poucos que conseguem manter um nível mágico extremamente alto, né, assim, de uma capacidade absurda, né, de fazer um trabalho mágico muito bem equilibrado, muito bem sintonizado com o trabalho tenênico realmente, que era aquilo que Crowley queria fazer. Inclusive os comentários do Tao Te King dele também são excelentes, né? E tem uma observação, isso que vocês dois colocaram, que é importante. Tem uma obra que é, segundo a cronologia do final da vida dele, Ataque e Defesa Astral. Eu queria destacar essa obra que a gente escuta muito falar no Autodefesa Psíquica, de John Fortune, que é uma referência, não há dúvida, assim como a Cabala Mística dela também é uma obra de referência para qualquer escola ocultista, mística. Mas o Ataque e Defesa Astral é um livro muito interessante, que a gente pode recomendar também, que mostra isso que vocês estão falando, o irmão Luiz pontuou aí, do nível de conhecimento do Mota. Ele tem um conhecimento muito claro, muito límpido,
de como colocar, por exemplo, a Cabala e seus aspectos teóricos, vamos dizer assim, em prática. No caso aqui, ele tem como foco o ataque e defesa astral. Inclusive, ele cita John Fortune em algumas passagens, e eu recomendo para aqueles que gostam do tema que possam pegar essa obra como exemplo do que vocês estão falando aí. É verdade. Além de ser um tema de extremo interesse, a gente consegue ver ali o nível de clareza que ele tinha de enxergar esses conteúdos, né, essas situações. Então, isso é muito interessante. A gente consegue ver isso através das obras do Mota. Eu acho que não, só ia mencionar, nesse livro, para quem também gosta de Cabala, ele faz uma aplicação bem interessante, alguns comentários muito interessantes no sentido prático. Tem bastante coisa interessante ali, onde ele pega, inclusive, várias situações, né, cotidianas que várias pessoas certamente já passaram e explica o que está por detrás, né, que pode levar a desencadear aquelas situações, como lidar com aquilo. Bem, eu queria aproveitar, assim, antes que você encerre, a gente já passou um bocado aí do tempo que a gente tinha previsto, né? Já passou meia hora do previsto. Quase um outro programa, na verdade, né? Justamente. Eu estava olhando aqui no pai dos burros modernos, que é o Google, as letras de Raul Seixas em parceria com Marcelo Mota. Eu queria só deixar registrado aqui que são quase todas aqui, acho que eu contei, são 7 músicas e quase todas muito conhecidas, como algumas com Paulo Coelho também. Então, Tente Outra Vez, A Maçã, Eu Sou Egoísta, Novo Aeon, Peixuxa. Essa eu confesso que eu não conheço, não sei se vocês conhecem ainda. Então, eu adoro Peixuxa. É bem interessante, é engraçado, parece música para criança, mas quando você presta atenção na letra, tem algum fundo ali por trás. Não é, né? Não sei porquê. Toda vez que eu escuto Peixuxa, eu vejo o Churchill como baleia. Não sei porquê. Eu esqueci só uma aqui, se essa listagem estiver correta, que é Novo Aeon. Raul Seixas, Cláudio Roberto e Marcelo Mota. Então tem Novo Aeon também nessa lista. Eu prometo que eu vou escutar Peixuxa só porque vocês mencionaram aí. Vale a pena. E como o Adílio comentou, realmente a gente passou bastante tempo, mas que é um histórico de uma personalidade tão importante, e eu acredito que é tão pouco mencionado no meio cultista brasileiro, né, quando se menciona, porque é alguém que já é do meio telêmico, e quem é de fora do meio telêmico tem aquela visão infeliz sobre Telemann, as pessoas envolvidas com Telemann, e aí quando falam do Marcelo Mota, infelizmente acabam não falando bem, e na maioria dos casos nem conhecem a figura em si que a gente falou. E assim, a gente só tocou na superfície da história do Mota. Tem muita coisa que vocês podem pesquisar, a gente falou mesmo das músicas do Raul. Eu acredito que seria de extremo interesse para todos que estejam ouvindo o podcast. Ouçam essas músicas, prestem atenção nas letras. As obras do Mota também, os livros escritos e traduzidos são fantásticos e são importantes para se conhecer um pouco mais da obra dele, da personalidade também. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês novamente, Adílio, Lincoln, né? E eu acho que, da minha parte, minha mensagem é que é de extrema importância a gente perceber o quanto uma pessoa imbuída de vontade, de uma missão, né, na sua vida, né, que é o caso do Mota, né, que dedica sua vida a Telemann, ele procura viver realmente como uma estrela seguindo a sua órbita, né? Então eu acho que a gente poderia se mirar um pouco na vida dele e ver que um cara que passou por muitas dificuldades, foi tão difamado, continua sendo difamado até hoje pelos seus oponentes, pelos seus rivais, e ainda assim é de extrema importância, tanto no cenário ocultista no Brasil, quanto fora do Brasil, né?
Né? Então, acho que é uma pessoa que a gente pode se utilizar como exemplo nessa busca do caminho iniciático e de como alcançar a realização de alguma forma, mesmo em detrimento do ego e das nossas questões pessoais, como foi o caso. Essa é a minha mensagem para vocês, e eu gostaria que meus companheiros aqui também deixassem suas mensagens, né, de link. Bom, meus irmãos, mais uma vez, eu acho que a gente cumpre o nosso papel de trocar ideias e fazer com que um papo que a gente ia ter normalmente quando a gente se encontrasse, ou quando a gente estivesse num bar, ou mesmo, né, pela internet, a gente faz com que, por meio desses programas, a gente consiga trocar com outras pessoas as nossas ideias, né? Eu acho que falar do Mota, esse programa que foi um pouco diferente dos outros, como você já colocou, Luiz, é importante no sentido de a gente destacar um personagem que, como todos os outros, como a gente já colocou aqui, não tem que ser julgado pelo senso comum. Eu acho que todos nós temos erros, acertos, temos as nossas buscas. Eu acho que esse papo de hoje, esse podcast, ele pode também dirimir preconceitos em relação ao Mota, aos temas aqui abordados, de uma pessoa que, como você também já colocou, Luiz, seguiu pelo caminho da iniciação. Eu não tenho dúvidas de que ele atingiu graus de iniciação elevados, além do abismo, eu não tenho dúvida disso, e que merece ser estudado, ser compreendido como ele é, e não como se pensa ou se acha que ele é pelo prisma de tal ou qual opinião. Como a gente falou no começo sobre o rosacrucianismo, o Mota respeitava muito, e quem for ler as cartas, os comentários dele, nas traduções, etc., nos livros dele, respeita muito a tradição primordial. O rosacrucianismo é um exemplo, a Cabala é um exemplo, a astrologia é um exemplo. Ele começa na carta A Quem Interessar Possa, falando, por exemplo, que ele tem um sol em Câncer, um ascendente em Leão, como não poderia deixar de ser, né, a princípio. Então, ver o Mota despido de preconceitos é ver uma parte da tradição que andou pelo Brasil, da tradição primordial, também sem preconceitos. Então, acho que a gente cumpre bem aqui um papel de conversar um pouco sobre esse personagem. É isso, meus irmãos. Obrigado aí pela oportunidade. Né, encerrando aí, falar do Mota é falar de uma história iniciática no Brasil. É uma passagem importante da nossa história nesse caminho ocultista, iniciático, que muitas vezes a gente acaba não valorizando aquilo que a gente tem em vários aspectos, inclusive no meio iniciático, e ele é um cara que é extremamente reconhecido no mundo todo como um grande iniciado e de um trabalho assim sem igual, né? Então, resgatar e revalorizar também aquilo que a gente tem aí de importante no meio ocultista, na nossa história e tudo mais. Valeu mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade de participação no programa. E como última colocação, eu gostaria só de citar duas coisas. A primeira delas é um verso do livro do Liber Corde Serpente, que eu acho que tem muito a ver com a história do Mota, que é que o fracasso e a dor não desanimem os adorantes. Acho que isso representa a caminhada do Mota. E como última remarcação, como última colocação, eu gostaria que todos vocês, quando pudessem, né, procurem um texto que vai ser tema de um próximo podcast nosso. Na verdade, tema vai estar conectado a tema de 2 próximos podcasts. Carta a uma sombra. Procurem esse texto, leiam e se preparem para o que vem por aí. Forte abraço a todos.